Agora que você já sabe identificar a escoliose no exame físico e também como medir o ângulo de Cobb no raio-x, chegou o momento de entender quais curvas têm maior chance de progredir e como classificamos a gravidade da escoliose com base em critérios objetivos. Esse entendimento é fundamental para definir quem pode ser apenas acompanhado e quem precisa ser encaminhado ao especialista com mais urgência. O risco de progressão da curva não é o mesmo para todos os pacientes. Algumas curvas se mantêm estáveis por anos, enquanto outras progridem rapidamente. Os principais fatores de risco são o crescimento acelerado, principalmente durante a puberdade, curvas com mais de 20 graus, histórico familiar positivo para escoliose, e nos casos congênitos ou neuromusculares, o comportamento da curva pode ser ainda mais agressivo e imprevisível. Por isso, além de considerar o ângulo da curva, é essencial avaliar a maturidade esquelética. Alguns marcadores clínicos e radiológicos são fundamentais para isso. O mais utilizado na prática é o sinal de Risser. Ele varia de 0 a 5 e representa o grau de ossificação da crista ilíaca, visível na radiografia da pelve. Risser 0 significa que ainda não houve início da ossificação. É o estágio de maior imaturidade esquelética. Risser 1 indica que a ossificação está apenas começando, o que ainda representa um risco elevado de progressão da escoliose, especialmente se a curva já tiver 20 graus ou mais. Quanto mais baixo o Risser, maior o tempo de crescimento ainda pela frente. E, portanto, maior a chance da curva aumentar. Quando o paciente atinge Risser 4 ou 5, significa que a maturação óssea já está praticamente completa e o risco de progressão tende a ser bem menor. Outro marcador que complementa essa avaliação é a idade óssea, que pode ser estimada por meio de radiografias da mão ou da pelve. O método mais utilizado nesse contexto é a classificação de Sanders, baseada na radiografia da mão esquerda. A classificação de Sanders é dividida em 8 estágios, do 1 ao 8, e analisa a ossificação das falanges, metacarpos e radiodistal. Nos estágios iniciais, especialmente entre 1 e 3, o paciente ainda está em crescimento acelerado e o risco de progressão da curva é maior. O estágio 3, em particular, costuma coincidir com o pico de crescimento, que é o momento mais crítico para o avanço da escoliose. A partir do estágio 4, o crescimento começa a desacelerar e o risco vai diminuindo progressivamente. Já nos estágios 6 a 8, a maturação óssea está praticamente completa e a chance de progressão significativa da curva é muito baixa. A vantagem da classificação de Sanders é que ela permite uma estimativa mais precisa nos estágios iniciais de desenvolvimento, sendo especialmente útil em pacientes nos quais o sinal de Risser ainda é 0. Além desses dados, alguns sinais clínicos simples também ajudam a compor o cenário. Um estirão de crescimento recente, por exemplo, ou o fato da paciente ainda não ter menstruado, no caso das meninas, também indicam maior risco de progressão. Quando combinamos todas essas informações, ângulo de Cobb, maturidade esquelética pelo Risser e Sanders, idade óssea, presença de estirão e dados clínicos, conseguimos definir com muito mais clareza quais casos precisam de vigilância mais próxima e possível encaminhamento precoce. Agora vamos à classificação da gravidade da curva de acordo com o ângulo de Cobb. Curvas leves são aquelas com até 20 graus. Entre 20 e 40 graus classificamos como moderadas. Acima de 40 são consideradas graves. E quando ultrapassam 60 graus, a deformidade pode comprometer a função pulmonar, cardiovascular e impactar visivelmente a estrutura corporal. Essa classificação orienta a conduta clínica. De forma prática, curvas leves geralmente exigem apenas acompanhamento clínico e exames periódicos. Curvas moderadas, principalmente em pacientes com crescimento ativo, podem se beneficiar do uso do colete ortopédico desde que haja indicação. Curvas graves
muitas vezes já exigem avaliação cirúrgica, principalmente quando estão em progressão, e curvas muito graves, acima de 60 graus, devem ser encaminhadas com urgência ao especialista, especialmente se houver sinais clínicos como dor persistente, dispneia ou queixas funcionais. E quando exatamente devemos nos preocupar? Aqui vai um resumo objetivo. Preste atenção em curvas acima de 20 graus em pacientes que ainda estão crescendo. Fique atento também quando o Risser estiver entre 0 e 2 e a curva for moderada. Documentação de progressão em exames seriados é um alerta importante. E não se esqueça de considerar sintomas clínicos como dor contínua, alterações neurológicas ou prejuízo funcional. Esses são sinais de que a escoliose está evoluindo e precisa ser acompanhada de perto ou encaminhada. Para encerrar esta aula, vale reforçar os 3 pilares da avaliação clínica: o ângulo de Cobb, o estágio de crescimento e a maturidade esquelética. A combinação entre esses fatores é o que permite prever com mais segurança o risco de progressão da curva. Utilize o sinal de Risser e, sempre que possível, a classificação de Sanders para obter uma estimativa mais precisa da fase de desenvolvimento do paciente. Identificar precocemente os casos com maior potencial de progressão e encaminhar no momento certo pode evitar cirurgias extensas e oferecer um desfecho muito mais favorável para crianças e adolescentes com escoliose. Na próxima aula, vamos falar sobre o momento ideal de encaminhar ao especialista, o papel do colete ortopédico no tratamento conservador e como decisões simples no tempo certo podem evitar cirurgias no futuro. Te vejo lá!